Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje vamos bater um papo sobre Ted Lasso, a série da Apple TV Plus que chegou ao final da sua segunda temporada neste final de semana, e eu vou contar tudo o que eu achei da temporada como um todo e abordando, sim, com spoilers, o finale dessa segunda temporada. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativa os sininhos para saber quando chega vídeo novo nosso e bora falar de Ted Lasso. Alright, let's go kick their butts. Butts on three. Works for me. 1, 2, 3. Ted Lasso é a grande vencedora do Emmy 2021 nas categorias de comédia, lá pela sua primeira temporada. Mas a segunda temporada, já dando um spoiler aqui de tudo que eu vou comentar, não esquentou tanto o meu coraçãozinho quanto a primeira. Foi ruim? Não, longe disso. Ted Lasso trabalha num nível muito alto de qualidade, e quando a gente fala que Ted Lasso errou em algum momento, ela mesmo assim ainda é muito melhor que as concorrentes que estão aí no páreo com ela, principalmente essas que vieram do Emmy esse ano. Mas sem mais delongas, eu vou abordar alguns tópicos principais que aconteceram nessa temporada, que me agradaram bastante, e aqueles que eu não gostei muito, pra gente chegar num consenso aí final sobre essa segunda temporada. O primeiro deles é, óbvio, o Ted Lasso. O treinador foi um dos personagens que teve o seu arco mais desenvolvido nessa segunda temporada. A gente já via lá na primeira que ele tinha alguns problemas psicológicos bem grave, e a série trabalha isso de forma fenomenal nesse segundo ano. A questão psicológica não só de Ted, com seus traumas, principalmente ligado ao seu pai, mas assim como de boa parte do elenco, é abordado nessa segunda temporada, principalmente com a presença da doutora Shannon, que veio na segunda temporada aí como uma psicóloga para o time, para ajudar o time a enfrentar seus problemas. E óbvio que o arco dela acaba se chocando com o de Ted, mais já para perto do final da temporada, e os dois têm momentos incríveis. E a série consegue abordar essa jornada do Ted não só para crescer o seu personagem, para desenvolver o seu personagem, mas usa isso dentro da história dos outros personagens também, principalmente tudo que é relacionado ao time, né? Já que ele é o grande treinador do time, e tudo que acontece com ele acaba influenciando dentro de campo. Toda a instabilidade que o time acaba passando e como ele chega até o final da temporada é muito refletida por causa dessa condição do Ted. Tanto que isso é o grande estopim que a gente vai estourar nesse último episódio, principalmente na relação dele com o Nate. Mas essa história do Nate eu vou focar mais daqui a pouco para falar só desse personagem que foi muito importante na segunda temporada, e vou focar um pouquinho no Ted ainda. Lá na primeira temporada ele era o grande cara da comédia, o cara que nos fazia rir muito. Nessa segunda temporada a gente tem um Ted muito mais contido nesse lado cômico e muito responsável pelos arcos dramáticos que a segunda temporada traz. Inclusive a segunda temporada é muito mais dramática que a primeira. Ela aprofunda nos dramas de todos os personagens, principalmente no Ted, como a gente está falando, e ele realmente entrega tudo. Jason Sudeikis já ganhou o Emmy como série de comédia nesse ano, e muito merecido pela primeira temporada, e já vem como grande concorrente pro Emmy do ano que vem, porque realmente tem cenas incríveis. No último episódio, no penúltimo episódio da temporada, inclusive, ele lê uma carta do Dr. Shannon e ele leva o público às lágrimas. Ele não fala uma palavra enquanto ele está lendo. Só a expressão, só a emoção do que ele está sentindo lendo aquela carta passa pra gente tudo o que precisa. A gente sabe o que estava escrito ali sem ele nem precisar falar. Então Jason Sudeikis é de novo o grande destaque da sua própria série. Claro que tem um cara que vai ficar do lado dele e que também não tem como não ser destaque desse segundo ano. Roy Kent. Bota a musiquinha. Roy Kent. Roy Kent. Is every fucking man? Roy Kent. O nosso peludinho favorito, vivido pelo Brett Goldstein. Ele também vencedor do Emmy pela primeira temporada, e nesta segunda também já vem aí despontando como um dos favoritos, porque ele está ainda melhor do que ele já estava na primeira. Ted Lasso fica encarregado nessa segunda temporada de ter esse arco dramático mais pesado. É o Roy que tem as melhores sacadas cômicas dessa temporada. A relação dele com aquele
avança muito e se torna muito importante dentro da temporada. Tem alguns percalços que eu acho que a série não trabalha muito bem. A série tenta trazer esse drama, esse peso dramático da segunda temporada pro meio do relacionamento deles, entregando algumas coisas que a gente não queria ver. A gente não quer drama com esse casal. Não mexe com o meu casal. Outro grande ponto positivo desse segundo ano foi a edição de Sarah Niles fazendo a Doutora Shannon. Ela vem como a terapeuta do grupo de jogadores, mas acaba tendo um papel fundamental para o arco do protagonista. Além disso, consegue desenvolver um excelente arco próprio dentro da série, mesmo que ela chegue no começo e saia no final. Não sabemos se veremos Doutora Shannon daqui para frente. Eu gostaria de vê-la de novo, porque realmente ela engrandece muito esse lado dramático da série. Inclusive, a série aproveita todo o mês de setembro para focar seus episódios na saúde mental. Isso, com certeza, não é de graça em uma série que tem um roteiro tão inteligente como Ted Lasso. Outro personagem que a gente não pode deixar de falar é Jamie Tart. Ele que foi quase como uma espécie de grande vilão do primeiro ano, digamos assim, retorna ao Richmond e se torna uma pessoa muito melhor. O desenvolvimento dele até ele se tornar essa pessoa merecedora do respeito dos colegas de equipe, do treinador e até do Roy é muito bem feito. O roteiro consegue trabalhar o Jamie Tart quase num segundo plano, sem precisar daquele protagonismo que ele tinha no primeiro ano, mas ao mesmo tempo tu sente a importância dele, tanto para a série quanto para o time e até mesmo para o crescimento do Roy Kent, como eu já falei, um dos melhores personagens nessa temporada. Jamie Tart consegue ter o seu destaque sem precisar ser a grande estrela, já mostrando essa evolução do personagem quanto da primeira temporada, quando ele queria ser a grande estrela do time, muito acima dos outros. Agora ele consegue ser isso sem precisar aparecer tanto. Então a série consegue fazer isso pro personagem e para a própria série de uma forma muito inteligente. Vamos falar de Coach Beard. Ele sempre andando na surdina, consegue ter as grandes sacadas da série e nessa segunda temporada ganhou um episódio só dele. Um episódio que eu confesso não ter gostado muito quando vimos, mas que conforme mais eu penso nele, mais vai crescendo. Ele é quase um spin-off dentro da temporada. Ele não tem grande importância nos acontecimentos. E, sendo isolado, ele acaba crescendo muito no nosso gosto. E o Coach Beard, o Brandon Hunt, dá um show de atuação. Palmas para a melhor barba da cultura pop. Depois é a minha. Mas nem tudo são flores em Ted Lasso. E como eu falei, tem coisas nessa temporada que eu não gostei. A primeira delas é o que eles fizeram com o que pra mim é a grande protagonista feminina da série, a Rebecca. A primeira temporada pra mim tornou a Rebecca uma mulher forte, independente, que começou lá com uma rusguinha, queria deixar o time ruim só pra prejudicar o ex-marido e no final assume a responsabilidade para se tornar realmente uma mulher independente e forte como ela realmente é. Como aquele episódio lá, Make Rebecca Great Again, lá da primeira temporada, que para mim é o melhor de Ted Lasso até hoje, mostrou que ela pode ser. Só que nessa segunda temporada a gente começa vendo ela tentando arrumar um namorado, algumas coisas assim, não que ela não possa, óbvio, ela pode fazer o que ela quiser. Rebecca, ela é a dona do bagulho, ela é a dona da porra toda, então ela pode fazer o que ela quiser. O grande problema é que todo esse lado de presidente, de grande mulher de negócios não é abordado e a série teve várias oportunidades para isso e realmente não quis abordar. Ao contrário disso, criou um plot basicamente do nada do namoro dela com Sam Obisanya, jogador lá ali da lateral direito, jogador do time nigeriano, e criou um relacionamento para os dois que para mim é muito mal construído. Começa a ser desenvolvido muito do nada. Aí você vai me dizer, mas Ale, o amor é assim, ele surge do nada mesmo, ele vem e acontece. Não, gente, não é assim. Nós estamos falando de uma série, as coisas têm que ser construídas. E para mim, Rebecca e Sam não foram. Isso se torna mais problemático ainda quando eu queria um grande arco para Rebecca no segundo ano e ele não veio, e eu queria um grande arco para o Sam também, porque ele tem um papel muito importante no começo da temporada, que é quando ele resolve denunciar e quebrar um acordo financeiro que ele tinha com uma grande
presa de petróleo, porque ela estava degradando o meio ambiente. Então ele se torna um grande cara, era patrocinador do time, ele tapa o patrocínio, convence o time todo a fazer a mesma coisa. Então ele ganhou um grande destaque e esse destaque foi se perdendo ao longo da temporada. O time perder o grande patrocinador dele também é muito pouco desenvolvido, praticamente não é. É substituído pelo Banter, que tem dinheiro porque sim. A série pegou os dois personagens e botou num relacionamento porque tinha que dar alguma coisa para eles fazer. Tanto que Sam ganha esse destaque de volta nesses dois últimos episódios, quando um magnata africano quer levar ele para o Raja Casablanca, transformando um time africano numa grande potência mundial. E ele seria um dos líderes desse time, uma das imagens mais fortes que esse time que estaria começando usaria. Só que nesse episódio a gente vê que o Sam recusa essa proposta porque resolve ficar no Richmond, muito pouco explicado também, e Rebecca acaba se reduzindo ao crush do Sam, a menininha adolescente que não queria que o seu namoradinho fosse embora, mesmo que isso fosse muito bom para a carreira do Sam. Ele acaba não indo, o que para mim foi uma decisão bem equivocada do roteiro também. Afinal, ele seria um grande exemplo, um grande representante da sua nação, estaria perto da sua família. Ele seria quase um embaixador do futebol africano para essa ideia de ter um time realmente muito grande a nível como Barcelona, Manchester City, nas palavras do cara que queria levar ele para lá. Você pegou dois personagens que poderiam ter histórias muito boas dentro da temporada, jogou eles num relacionamento só para eles terem um passatempo e no final tem uma resolução que acaba... Ele diz que não é sobre o relacionamento, mas o que a série construiu mostra que acaba ficando muito fraco para os dois. E para mim é o ponto mais baixo dessa temporada. O Nate, o cara que a gente amava lá na primeira temporada e que agora ninguém quer ver nem pintado de ouro. Ele tem um arco muito bom nessa segunda temporada, porque ele começa a aprender a se impor perante os outros, perante a sociedade, perante os lugares que ele frequenta, ter uma postura diferente. E a gente vai notando isso na série. Ele com aquela posturinha mais baixada, mais curvado, vai se levantando, vai tendo uma postura, começa a usar ternos, começa a se impor na frente até chegar no último episódio, onde ele é uma das primeiras pessoas que realmente enfrenta o Ted, dizendo que o Ted fez mal para ele. Até o cabelo dele vai ficando mais grisalho durante os episódios e ele no final acaba se juntando ao Rupert, que agora comprou o West Ham United, se tornando treinador daquele time no melhor estilo Mourinho. Então a gente já sabe que coisa boa não vem aí na terceira temporada. E o ator foi muito bem, vamos combinar, porque se a gente termina odiando alguém é porque o trabalho que esse ator tem é muito bom. Mas não podemos esquecer do futebol, né? O futebol foi deixado meio de lado na segunda temporada. Ele não foi tão acompanhado quanto lá na primeira, mas a gente teve grandes momentos, como a vitória do Richmond sobre o Tottenham na FA Cup e a grande derrota para o Manchester City de novo, mas jogando em Wembley. Foi um episódio muito bacana de assistir e no final, novamente, nós tivemos uma partida para terminar, muito importante. E dessa vez, Richmond se deu bem e volta para a Premier League. Então teremos Richmond na Premier League no ano que vem e principalmente com um grande rival. Porque como eu falei antes, o Rupert, o ex da Rebecca, comprou o West Ham United. E com certeza esses dois times vão fazer uma grande rivalidade no próximo ano. Então, no geral, é óbvio que eu gostei dessa segunda temporada. Não tem como não gostar de Ted Lasso. Eu não sei como eu vou viver as minhas sextas-feiras sem aquele quentinho no meu coração para iniciar o final de semana. Ted Lasso continua maravilhoso, mas deu suas escorregadas para mim e as escorregadas foram bem pesadas. Para a terceira temporada, eu espero que Rebecca ganhe mais destaque, principalmente como presidente do clube, que as questões financeiras e de futebol sejam levadas mais a sério, que tenham mais impacto dentro da história e que a gente tenha a grande rivalidade que o final foi prometendo. Rupert versus Rebecca nos negócios e Nate versus Ted Lasso versus Roy versus Coach Beard na gerência dessas equipes, como técnicos dessas equipes. Esperamos uma grande terceira temporada que eu acho
que tem potencial para ser a grande temporada de Ted Lasso, já que pode envolver drama, pode envolver comédia e pode trazer como protagonista o futebol para esse terceiro ano. Eu vou gostar muito de ver isso. Não sabemos como vamos viver sem Ted Lasso até provavelmente ano que vem. Então não esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse segundo ano de Ted Lasso. Deixe seu like, se inscreva no canal e até uma próxima. Tchau, tchau.